Bem-vindas e bem-vindos a mais um AgroMeeting, o nosso espaço semanal digital das quartas-feiras à noite, onde queremos criar massa crítica na agricultura, na agroindústria, no mundo rural, no turismo em espaço rural, e hoje alargamos pela primeira vez, ao fim destes 2 anos e meio, ao tema das florestas. O AgroMeeting é uma organização da Espaço Visual e tem o apoio mídia da Voz do Campo. Hoje é conferencista João Gama Amaral, é engenheiro florestal com pós-graduação em Engenharia dos Recursos Florestais. É membro sénior da Ordem dos Engenheiros, integrando atualmente o Colégio Nacional de Engenharia Florestal na qualidade de presidente. Iniciou a sua atividade profissional em 1986, tendo em 1994 criado a Bosque Projetos de Engenharia Unipessoal Limitada, onde ainda hoje continua a desenvolver a sua atividade profissional. Iniciou a sua ligação ao investimento florestal no projeto florestal português do Banco Mundial, continuando ligado ao investimento florestal nos últimos 5 quadros comunitários de apoio, portanto, as ajudas financeiras públicas da União Europeia e do Estado português. E fê-lo no apoio à propriedade privada e propriedade comunitária. Está neste momento a desenvolver a sua atividade no Programa das Áreas Integradas de Gestão da Paisagem, nos distritos de Bragança e Vila Real. Portanto, eu lembro que este programa é apoiado pelo PRR, e, portanto, é um projeto pioneiro na nossa fileira florestal. E, por último, participou em coautoria na publicação O Cadastro e a Propriedade Rústica em Portugal, uma publicação da Fundação Francisco Manuel dos Santos, de 2013. João Gama Amaral vem-nos falar sobre Portugal, um país florestal, um país com florestas. João Gama Amaral, além do insigne colega, é um amigo. Bem-vindo. Obrigado por estar connosco, e é um enorme gosto ter-te cá a inaugurar este tema das florestas. Obrigadíssimo. Obrigadíssimo. É uma responsabilidade acima de tudo, mas não há nada como ter respeito pela floresta para poder assumir, de certa forma, o desafio que é lançado. Ao fim e ao cabo, o tema apareceu há uns dias, há umas semanas, durante o Congresso Florestal Nacional, em que, quando interpelado sobre a questão de Portugal como um país florestal, o desafio que eu me propus, ou o desafio com que eu respondi é se não seria Portugal apenas um país com florestas. Porque, ao fim e ao cabo, em termos históricos, nós teremos, da parte de florestal, uma relação não propriamente muito pacífica com o setor florestal. Porque, ao fim e ao cabo, tivemos sempre muitos ciclos com uma variação muito grande, e a floresta exige alguma estabilidade na sua defesa. Depois tivemos grandes alterações demográficas que criaram também fragilidades na área florestal. Não conseguimos responder em tempo útil a essas alterações. Tivemos o necessário apoio. Penso que pedimos mais à floresta do que aquilo que nos pode dar. Por isso, quando vemos que a floresta é, de certa forma,
levada a um ponto de ruptura, deveremos assumir que esse ponto de ruptura foi por nós provocado. E é um pouco por aqui que eu começo no tema. Infelizmente, a floresta continua, quer dizer, a floresta, em termos da floresta de menor valor produtivo ou de menor valor de mercado, a floresta só continua a ser viável através de apoios estatais. E esses apoios estatais têm vindo também a perder algum valor no apoio à floresta. Tem havido desvios para áreas não tão importantes, tem havido picos de interesse sobre certos problemas florestais, não tem havido continuidade. Lembro-me, por exemplo, que continuamos a não ter um mercado florestal em que possamos ter a consciência do valor da nossa floresta. Nós continuamos a não ter possibilidades de orientar investimentos na área florestal sustentados em ativos que estejam perfeitamente identificados. Portanto, nós fugimos um pouco do valor que a floresta tem, negamos-lhe esse valor e deixamos que, ao fim e ao cabo, o património florestal seja dilapidado. E é por aí que eu tento chegar à afirmação de que Portugal é apenas um país com florestas. Porque, basicamente, eu consigo ter muito mais informação de áreas florestais de países com menos história florestal e continuo a sentir uma falha muito grande na informação que me ajude a levar a bom termo o trabalho no setor. Daí que, quando o José Martino me falou e me desafiou para esta sessão, eu achei que, e do relacionamento que temos, em termos, é um bom amigo, e eu entendi que teria aqui uma oportunidade, e conhecendo-nos há algum tempo, teria aqui uma boa oportunidade de também trazer, aportar algum valor ao processo. E é sempre nesse sentido, porque eu sou daqueles que considero que uma boa discussão é sempre necessária. E, portanto, por vezes temos de ir por caminhos que às vezes nos recusamos a trilhar, mas temos de os percorrer no sentido de poder encontrar algum aspecto positivo, identificar, mas também fazer uma boa crítica para que possamos ter futuros melhores. Os ciclos produtivos em Portugal são grandes, em termos florestais. Nós não temos tido a capacidade de os poder cumprir. Estamos cada vez mais a exigir da floresta aquilo que ela não pode dar. Atribuímos-lhe responsabilidades que criam também limitações à sua própria evolução. Daí que eu entendo que na parte das espécies, e agora indo um bocadinho à questão das espécies, também para poder justificar porque é que eu refiro que Portugal é apenas um país com florestas, nós podemos ver que nos últimos 20 anos, também produto de alterações e das presentes alterações climáticas, por exemplo, no castanheiro nós passamos de um problema fitossanitário para 5, no sobreiro mantemos os mais gritantes problemas sanitários e potenciamos aquele que maior dano e que teve um grande surto em meados da década de 50 do século passado. Ao nível de outras espécies, o eucalipto também tem graves problemas em termos fitossanitários, talvez com atitudes mais
presentes em termos de gestão de espaço, porque é uma floresta que tem uma especificidade que permite ou permitirá uma maior atenção, e até porque tem uma atenção muito específica. No entanto, nós verificamos que continuamos a ter demasiados proprietários privados de pequena dimensão que têm pouca informação que lhes permita viabilizar melhor o investimento que fazem. De registar que o eucalipto é uma das espécies que ainda registram um maior investimento por parte do proprietário privado, e investimento próprio, não investimento apoiado, apesar de, em todos os quadros comunitários, ter tido o seu apoio respectivo. Portanto, nunca foi limitado no acesso ao apoio. E depois temos o pinheiro que é extremamente frágil e que tanto fez pelo país na tentativa de recuperação de muitos solos, como pioneira que é, mas que tão maltratado tem sido, porque basicamente hoje em dia nós quase que exigimos que o pinheiro cumpra o seu ciclo produtivo em meia dúzia de anos para que possa abastecer uma indústria de menor valor, nomeadamente aquela que grandemente tem evoluído na questão da biomassa, que era para ser residual, mas que deixou facilmente de ser apenas a residual utilizada, tudo passou a ser biomassa. Daí que, e volto ao tema, considero que apenas temos florestas. Temos pouca intervenção no território, o tal mercado que há pouco falava, ele continua inexistente, não temos série de preços, os valores, houve uma tentativa, se eu não estou em erro, em meados da década de 90, denominada criptomédia, que juntava informações à porta da fábrica e informações recolhidas pelas organizações de produtores florestais, informação extremamente importante, que nos dava os valores a que estavam a ser transacionados, quer desde a cortiça, à madeira de eucalipto, à madeira de pinho, a alguma lenha. Até em 95 ainda não estava em força a questão da biomassa em cima da mesa, mas isso funcionou durante um quadro comunitário. E isto é um dos problemas que a floresta tem. A floresta não consegue cumprir os ciclos dos quadros comunitários e os quadros comunitários não permitem que a floresta cumpra o seu ciclo no cumulativo deles. Passaram 5 quadros comunitários, são 35 anos, 36 anos, e neste momento é capaz de se investir menos em floresta do que se investiu em 1979, quando, numa das fases em que Portugal esteve em riscos de default, entendia que a floresta era um investimento extremamente importante para o futuro. Portugal, nessa altura, negociou com o Banco Mundial o projeto do Banco Mundial de Portugal, de 80 milhões de contos, nesta altura seriam cerca de 400 milhões de euros, e em que deu continuidade a um investimento florestal extremamente interessante e importante, através de uma presença muito, muito efetiva no território. Foi talvez o último momento em que houve, de 79 a 85, foi talvez o momento em que houve uma continuidade de investimento que se tinha passado na parte da década de 60 do século passado, com o Fundo de Fomento Florestal, na atividade privada, na propriedade privada, ou então no plano do repovoamento florestal, nas áreas comunitárias, em inícios do século passado e até meados e a década de 60 do século passado também. Portanto, nós tivemos um momento em Portugal em que, por exemplo, eu acho interessante dar aqui uma pequena informação, que é, em 1976 foi feito o último inventário florestal nacional, e os serviços florestais
peço desculpa, o último inventário, não. Os serviços florestais fizeram o último inventário florestal nas áreas que eram geridas em cogestão com as comunidades locais. E, falando apenas da área em que tenho acesso à informação, Vila Real e Bragança tinha cerca de 165 mil hectares de áreas florestadas, em terreno comunitário, vulgo baldio. Na altura, em inícios da primeira década deste século, nós estávamos a trabalhar com alguns investidores e potenciais investidores e começamos a trabalhar em termos de entendimento do negócio associado a várias espécies. E na altura fizemos uma coisa engraçada, porque pegamos na área que existia de florestal, que tinha diversas espécies, desde o sobreiro até ao eucalipto. Aqui em Trás-os-Montes havia essa grande diversidade, e tínhamos também povoamentos plantados em diversos momentos. Utilizando um modelo de identificação de valor da área florestal, introduzimos essas áreas, os 165 mil hectares, introduzimos no modelo. Foi engraçado de ver, porque o valor que estes 165 mil hectares de floresta geridos poderiam ter dado origem no mercado, desde o momento em que seriam cortados até ao momento ao consumidor final, teriam tido um impacto de cerca de 18 mil milhões de euros. Isto numa pequena parcela de Portugal. Daí também as referências à ausência de validação ou de identificação do valor efetivo que o setor pode ter. Quer seja através da árvore, que é uma das posições em que agora o setor vai assumindo algum protagonismo, é através da árvore, mas também através do povoamento, que era na altura aquele que era mais tido em consideração em termos de valor. Isto são uma série de elementos que, embora possam estar, de certa forma, desconexos, eu entendi poder trazer para aqui para poder apoiar alguma discussão. Porque são temas que eu penso serem importantes para a área florestal. Nós temos de discutir mais, não podemos estar limitados na discussão quando se trata de área florestal. Temos um país de uma diversidade edafoclimática tremenda, temos um potencial florestal muito grande, e ainda há pouco eu dizia ao José Martino que eu passei a dizer que Portugal será mais um país com floresta do que um país florestal, porque fui deixando de ouvir em quem acreditava que me dizia que Portugal era um país florestal. E isso, esta evolução que acontece no entendimento do setor florestal em Portugal não traz com ela nenhum aspecto positivo, porque efetivamente o que nós temos vindo é a perder valor. Surge agora o programa de transformação de paisagem, que vem na resposta a catástrofes que tiveram lugar em 2016 e 2017, e que vem criar aqui uma tentativa de revitalização do setor. Claro que não pelo setor apenas, mais numa visão territorial, mas a nós, florestais, essa visão também esteve sempre presente, embora hoje em dia a nossa visão não seja tão holística, mas essa visão sempre foi aquela que esteve presente na ação
do florestal no território. Consideramos que este programa é um programa extremamente interessante, apesar de vez em quando brincarmos um pouco a dizer que basicamente Lisboa cumpriu o seu desígnio, porque nós sempre crescemos a ouvir dizer que Lisboa é Lisboa, o resto é paisagem. Finalmente estamos a cumprir com esse desejo. Estamos a tratar de paisagem, estamos a criar aqui algo para poder fazer uma última, poderá ser ou não a última, sujeito a crítica, a última intervenção de monta e em tempo útil. Ao fim e ao cabo, é importante, porquê? Porque é um contrato-programa. Porque basicamente nós, se conseguirmos levar a bom termo o programa, o PTP, nomeadamente nas áreas integradas de gestão de paisagem, através da identificação e criação de uma operação integrada de gestão de paisagem, haverá a possibilidade de ter um acompanhamento ao longo de 25 anos de um território que nos propomos alterar. Através de matrizes de transição de sustentação técnica, através de opções que deverão ter em conta não só os últimos 40, 50 anos, em que já temos alguma informação de evolução da questão, nomeadamente através das leituras das alterações climáticas, não só os anteriores 50 anos, como os futuros 50 anos. É um desafio que entendemos muito interessante, é um desafio que exige algo de nós, e é um desafio que não será apenas para os florestais. Será um desafio em que várias competências terão o seu lugar, será um desafio que é uma tentativa de resposta ao território, apesar de o território estar neste momento numa situação algo de excesso de fragilidade. É um programa que obriga a uma interação muito grande com os proprietários esses que nem sempre estão presentes, proprietários que abandonaram o território há algum tempo, mas também proprietários que entendem que podem estar neste momento num ponto de viragem, porque há necessariamente uma intervenção mais sustentada, há que poder entender, apesar do tempo, aqui o tempo vai funcionar numa grande pressão, vamos ser obrigados a fazer em 3 anos aquilo que não se fez em alguns anos. Vai ser uma pressão grande, a questão do PRR está também presente nesta solução. Sinceramente não sei se conseguirá cumprir esta primeira meta. Agora, o que acho é que, a dado momento, deveremos ter o entendimento de que poderá haver uma continuidade, porque basicamente temos aqui o PRR e temos o Fundo Ambiental como entidades a apoiar e a liderar este processo, também sustentado na DGT, na equipa da DGT e na equipa do ICNF, e a dado momento o PEPAC 23-27 terá também, 23-30, terá também aqui um papel e poderá ser chamado ao processo a dado momento. Cremos que haverá a necessidade absoluta disso. No entanto, o tempo o dirá. Nesta situação das AIGPs, por último, apenas diria que tem de haver o bom programa que é, e que não terei qualquer problema em o dizer, ele tem de ser bastante, tem de se adaptar
em momento útil. E o momento útil vai ser constante, porque o programa é idealizado face a tremendos problemas que houve na década, em finais da primeira década do ano 2000, deste século, e vai exigir da parte de todos o entendimento que vai ser necessário para que possamos estar no território conforme ele necessita. Se tivermos isto em conta, se conseguirmos cumprir, poderemos ter uma evolução positiva. E por aqui me ficaria, penso que coloquei alguns dados em cima da mesa que possam dar origem a algumas questões, e isso é que eu acho que é extremamente importante, é podermos discutir aqui um bocadinho e poder trocar umas ideias para poder criar valor também. E ir para a floresta que necessita sempre desse valor. Muito obrigado. Muito obrigado pela conferência. Acho que temos aqui temas para um debate interessante. Eu tenho pena de ter definido este modelo, de haver um conferencista e depois responder às questões que nos colocam, porque eu acho que no dia 2 fazíamos aqui uma conversa a dois extremamente interessante. Isto porquê? Porque eu tenho uma visão completamente diferente de quem está ligado à área florestal. Eu acho que, pronto, isto é para comentar, não é? Portanto, o meu comentário é para merecer comentário desse lado. Eu acho que ao fim de 35 anos ou de 40 anos que continuamos, pronto, isto na floresta também é um bocadinho extensível também à agricultura, que é continuamos com os mesmos problemas, com as mesmas terapêuticas para os problemas e a esperar que as terapêuticas funcionem de forma diferente. Não é? Portanto, eu acho que o resultado não pode ser diferente. E, portanto, eu passo a explicar. A primeira questão é, quem exerce a atividade florestal não precisa de subsídios. Precisa sim que lhe paguem os serviços que presta, os serviços de interesse público, os chamados serviços de ecossistema que presta à sociedade. E, portanto, o primeiro ponto de ordem que eu colocaria é isto nunca foi feito. Portanto, o que acontece é dar-se ajudas ao investimento em que as ajudas dão para florestar, para fazer plantações, mas depois a gestão é negativa. Portanto, é negativa do ponto de vista financeiro, portanto, na minha opinião, é ineficiente, ou seja, está-se a dar por um lado e por outro o que se está a dar está a criar ineficiência porque o sistema é ineficiente. Não é? Portanto, para funcionar, teriam que haver esses apoios ao investimento, ou provavelmente não, mas sobretudo teria que haver um apoio à gestão, ou seja, garantir que quem faz os investimentos tem condições para o fim de 20, 30, 50 anos, o que seja, que o resultado da sua ação, do ponto de vista de movimentação de dinheiro e de rentabilidade, seja positiva porque presta serviço à sociedade, nomeadamente a questão da paisagem, a questão da biodiversidade, a questão da água, a questão por aí fora. Portanto, repara, isto não é pouca monta. Eu acho que nunca se pôs o problema por esse lado. Não? E acho que o interessante era fazer umas contas de atividade e dizer o que é necessário pelos diversos tipos de florestas, não é? Porque Portugal, na minha opinião, não é um país, não é a floresta de Portugal, são as florestas de Portugal, assim como as agriculturas. Portanto, para cada um destes tipos de florestas e para estes mosaicos e para estas paisagens e para aí fora e para estes valores ambientais, deveria existir um modelo de dizer, para este caso, para equilibrar o sistema é preciso, por cada hectare que esteja gerido, para terminar, 200 euros, 250, 150, 500, o que seja. E depois multiplicar o
o valor unitário pelo número de hectares e o dinheiro ser creditado em quem faz gestão. Isto para comentar. Ok. Ora bem, quando falamos em serviço do ecossistema, ao nível florestal, eu tenho de trazer para cima da mesa o regime florestal. E o regime florestal foi assumido em Portugal desde 1901, em que havia a proteção das águas, a proteção das encostas, portanto havia um espírito ecológico já evidente. Perdemos-lo. Hoje em dia, efetivamente, e eu concordo plenamente com o facto de, não pagando os serviços do ecossistema, nós estamos a criar uma falsa segurança à floresta. Não concordarei com a questão de não precisam do subsídio. Precisa, como também toda a agricultura está sustentada também um pouco no subsídio, apesar de nós termos muito mais investimento na parte agrícola. Agora, ao fim e ao cabo, o investimento é muito transversal. Não podemos temos de ter a coragem, talvez, de poder entender de que forma é que nós devemos apoiar, porque há situações em que devem ser apoiadas, há outras situações que não necessitarão de ser apoiadas. Permite-me colocar as coisas desta forma. Eu hoje em dia vejo tudo apoiado. Eu acho que não há necessidade de apoiar tudo, até porque subverte todo um processo. Voltando à questão dos serviços do ecossistema, esse será, talvez, o maior valor que ao lado nos passou, porque da parte da floresta sempre foi criado esse valor nos serviços do ecossistema e nós nunca lhe demos qualquer crédito, por assim dizer. Nós perdemos solo quando o criamos, nós perdemos valor quando, depois de um incêndio, só se corta a madeira passado um ano ou um ano e meio. Nós perdemos quando não vamos para o terreno e perdemos todo o serviço do ecossistema que foi criado durante décadas, quando não vamos para o terreno, quando logo após os problemas que surgem com as catástrofes que acontecem, nós não respeitamos, ao fim e ao cabo, aquilo que a floresta nos dá. Nós perdemos num dia aquilo que a floresta faz em 40 anos. Portanto, eu tenho de concordar que a questão do serviço do ecossistema é algo que deve estar em cima da mesa e deve apoiar, e é com certeza aquilo que vai apoiar o futuro na floresta, mas também tenho algum receio que este excesso que possa surgir, porque quando se faz uma conta de 200 e tal euros por hectare, ou 100 que sejam, ou 50 que sejam, e quando eu multiplico por 1.000 ou 2.000, e depois aparecem valores de 100 mil euros por ano, eu lembro-me da questão das eólicas, e de uma questão que sempre critiquei, e que ponho em cima da mesa, é que sempre que há valores a mais neste país, considera-se que esses valores a mais, quando existem, estão mal distribuídos. Eles não estão necessariamente mal distribuídos. Eu refiro aqui, e lanço também para o comentário, por exemplo, nós temos o nosso parque eólico sustentado em terrenos comunitários em mais de 70% da sua produção, e os proprietários desses terrenos, os compartes, não têm uma única licença de produção de 1 megawatt. Tudo aquilo que eles fazem é apenas arrendar terreno. Mas, neste momento, estão a ser... Neste momento, e não é só neste momento, é de algum tempo para cá, estão a ser questionados porque é que são apenas eles aqueles que recebem ou que têm direito a esses valores, quando também não é correto, porque por instalar um parque eólico num concelho, a Câmara
independentemente de ser proprietário ou não, recebe fixo um valor decorrente da capacidade máxima de produção desse parque. Portanto, a floresta traz muitas leituras quando, pela sua grandeza, transforma um pequeno valor num valor extremamente interessante. E isso também tem sido algo negativo que ocorre na área florestal. Sim, mas eu quando me referia há pouco à questão do subsídio, é eliminar aquele conceito em que o dinheiro público Sim. é dado de forma artificial e não tem nenhuma contrapartida. Ok. Há um estudo do IFADAP que tem, creio que mais de 15 anos, em que uma parte, à época, dos subsídios pagos ao rendimento na agricultura eram gastos em atividades não agrícolas. Portanto, isto é um ícone na sociedade. Portanto, e aqui é, quando eu digo esta questão e relativamente ao valor, os valores que indiquei são meramente simbólicos, não fiz contas de atividades para saber se é muito ou se é pouco, são valores que são atribuídos só no caso da gestão. Ponto. Certo. Esse é um ponto. O outro ponto é que depois eu acho que há também um desvio dentro do discurso e das discussões da questão florestal, é quando se leva também a discussão para a propriedade comunitária, não é? Ou seja, tem algum peso, mas não é significativo no todo. Portanto, eu acho que ok, que é importante essa discussão, que é importante o aprofundamento, mas como é importante o aprofundamento em todos os temas e todos os processos e toda a maneira de funcionar. Agora é assim, eu quando olho para a questão da produção florestal, vejo, portanto, o rendimento por hectare ano, em termos de valor absoluto, é relativamente baixo. Mas quando alguém quer investir, tem uma carga burocrática tal para o fazer, não é? O mais parecido na agricultura é a vinha, que tem que ter licença, e que tem que ter não sei o quê, e que tem Instituto da Vinha e do Vinho, e que tem comissões vitivinícolas regionais, e que tem Instituto do Douro. Portanto, tem aqui um conjunto de umas máquinas pesadas que custam não sei quantos milhões ao país. E a floresta parece-me também um bocadinho igual, ou seja, muita burocracia, muito andar à volta dos problemas, porque eu acho que a grande questão está nesta parte da gestão e está no outro ponto, que é uma exploração florestal. Do que eu aprendi em silvicultura quando estudei agronomia, dizia-se à época que uma exploração florestal, para ser minimamente sustentável e ter pernas para andar, deveria ter 200, 300 hectares. Pronto, claro que há florestas, portanto, eu aí não vou meter, não são temas que eu domino. Agora, há uma coisa que eu sei, não é? É que se o modelo estiver bem dimensionado, apesar de ser de longo prazo, o que acontece numa exploração deste tipo equilibrada é que todos os anos fazemos a mesma operação, ou seja, todos os anos abatemos material vinhoso, todos os anos fazemos gestão deste tipo, todos os anos plantamos ou semeamos e, portanto, isto seria o equilíbrio. E o que acontece é que eu não vejo isto em local nenhum do país, ou seja, quando eu pergunto, mas então onde é que nós temos floresta bem gerida? É começar pelo Estado, porque depois vem aquela coisa a dizer, em Portugal só há 3% de floresta pública. Mas então o Estado tem 3%, pelo menos os 3% do Estado deviam ter uma gestão exemplar. O que não é verdade. O Estado gera como gerem os privados, e há privados a gerir muito melhor. Esta é a minha opinião. Que não conheço o tema a fundo, mas por onde passo e por onde vejo isto. E, portanto, eu acho que se isto está tudo ao contrário, que é, então se o Estado, em lugar de ter 3%, se tivesse 30%, ainda tinha um problema maior para resolver, nem 3% gera bem, nem 3% é o exemplo. Não é? É um bocadinho este tipo de questões que eu me coloco e que acho que é ao contrário, assim como estas áreas integradas de gestão de paisagem. Eu acho giro, mas isto é uma intervenção sobre 100 mil hectares. E depois querem que estas organizações resolvam problemas de ordenamento.
Mas estes problemas de ordenamento são resolvidos a outro nível. É na Direção-Geral do Território, é nas comissões de coordenação, é nos PDMs, é não sei o quê. Então, não conseguem resolver aí estas questões de ordenamento, de planeamento, de mosaicos de paisagem, e depois vão colocar isto nas organizações. Eu acho que isto é muito giro, mas eu acho que irá ser um flop como as DIF, mas espero estar equivocado. Passo a palavra. Ok. Três ou quatro temas. Na questão dos serviços florestais e a questão do privado e do comunitário, basicamente, em Portugal, só se interviu na floresta privada em dois momentos muito... Se apoiou a floresta privada em dois momentos muito específicos, com o Fundo de Fomento Florestal, que começou no Alentejo, com o fomento sobrícola, meados da década de 50 do século passado, e que terminou em inícios da década de 80 do século passado, sendo integrado nos serviços florestais, que apenas e sempre tiveram a sua ação no terreno comunitário. E a sua integração do Fundo de Fomento Florestal na Direção-Geral das Florestas, penso que seria essa a denominação na altura, mas eu vulgarmente utilizo o termo de serviços florestais, que é talvez aquele que identifica melhor. Integraram o Fundo de Fomento Florestal no sentido de terem a capacidade de a ação no terreno na década de 80 no tal programa do Banco Mundial. Ora bem, isto quer dizer que a floresta, ao fim e ao cabo, tem tido mais guerras internas do que propriamente mais interesses a implementar, mais interesses a apoiar em termos da gestão. A parte da gestão, eu entendo quando referes aqui a gestão. Só que, basicamente, nós em floresta, eu hoje já sinto uma certa obrigação de dizer que nós em floresta não precisamos de estar na floresta todos os dias. Nós temos é de ter uma gestão muito mais extensiva, porque a própria floresta permite-nos isso. Eu relembro um pouco um velho silvicultor que costumava dizer que quaisquer 30 mil hectares de floresta justificavam um engenheiro silvicultor. Se isso, na altura, era algo que estava perfeitamente atualizado, eu hoje em dia atualizo um pouco. Permito-me atrevo-me a atualizar um pouco essa observação e diria que quaisquer 250 proprietários justificarão um engenheiro florestal. E aí sim, nós teremos oportunidade de fazer uma visita por ano a uma exploração florestal, a estar presentes. A floresta não nos quer lá todos os dias, a floresta não nos quer lá todas as semanas. A floresta quer-nos lá, quer-nos acompanhar, quer-nos, ao fim e ao cabo, monitorizar a sua evolução e que entendamos como é que ela se desenvolve. Porque quando referiste o IFAP e quando naquele estudo que o IFAP dizia que em termos do investimento ele sofria ali desvios, eu, por outro lado, e talvez um pouco fora da observação que fizeste, eu era capaz de dizer que quando foi da implementação de um dos últimos bons programas comunitários, o Regulamento 2080/92, que depois no segundo quadro comunitário... Não encontrei isso na sua biblioteca. Isso no segundo quadro comunitário. O que é certo é que depois avançou para o terceiro quadro comunitário e o quarto. Neste quinto não teve grande a florestação de terras agrícolas, independentemente de ser uma boa opção ou não. A florestação de terras agrícolas não teve grande impacto. O que é certo é que contratos foram cumpridos a 20 anos. Portanto, tivemos investimentos florestais em bons terrenos, não necessariamente... Um bom terreno agrícola não é necessariamente um bom terreno florestal. Portanto, acho que também não devemos poder ir aí. Mas o que é certo é que tivemos investimentos que cumpriram apenas 20 anos e depois foram... pura e simplesmente
cortados, explorados em corte raso. Isto não pode acontecer. Nós não podemos ter, aquilo que eu falava há pouco, dos prazos. A floresta não se cumpre, há espécies que cumprem, até em prazos mais curtos, mas são rotações tecnicamente sustentadas. A floresta, aquelas que foram cortadas, aquelas que foram pura e simplesmente derrubadas passados 20 anos, não eram espécies que tinham rotações de 20 anos. Eram espécies que tinham rotações identificadas em projeto há 70 anos. Portanto, ou nós temos uma atitude ou não temos, porque, para todos os efeitos, a gestão que é efetivamente necessária, em última análise, ao fim e ao cabo, foge-me agora o termo, mas a incidência da gestão sobre o ativo não tem de ser constante. A floresta não necessita de nós nessa perspectiva, e nós não conseguimos olhar para isso dessa perspectiva. Nós temos de entender a floresta numa outra, temos de olhar para o território florestal, temos de olhar para o território, e eu espero, eu entendo a tua crítica à questão das AIGPs e ao próprio PTP, ao Programa de Transformação de Paisagem. Eu imagino que isto possa eventualmente até poder ser considerado um pouco uma fuga para a frente, e uma tentativa de ir buscar mais uma solução para algo que ao fim e ao cabo não tem tido a solução presente, mas como diria o meu pai, que também era florestal, ele dizia que a silvicultura devia ser uma profissão, e ele próprio dizia que ele também se sentia um pouco uma profissão que podia ser apelidada de lírica, porque realmente estar a fazer trabalho para que possamos, ao fim de 40 anos, vê-lo concretizado, só realmente alguém que pode acreditar um pouco nisto é que pode dedicar-se a este tema. Mas eu nesse ponto permito-me interromper. Desde que tenha o mínimo, quando digo de dimensão, de sustentabilidade, só custa fechar o primeiro ciclo. Exatamente. Isto é, se ele tiver, do ponto de vista teórico, uma exploração de 200 hectares, não é? Que divida, imaginando, estou a fazer um exercício teórico de consultor, não é? Dizer assim, o ciclo da revolução é 50 anos, não é? E, portanto, divido os meus 200 hectares por 50 e tenho parcelas de 4 hectares. Certo? Pronto, o que acontece é que quando eu fechar o ciclo de 50 anos, depois todos os anos tenho a mesma coisa, só que o que acontece aqui é que não há esta liderança que faça com que esta visão avance. Ou seja, normalmente a malta confunde, por exemplo, falta de rentabilidade com longo prazo. São dois conceitos que confundem muito, que é, uma coisa é, eu comecei a tratar da minha floresta, comecei a geri-la, e ao fim de 3 anos fiz contas, e disse, eu somar os custos que tenho em 30 anos, em 50 anos, nunca o material linhoso que cá está, vai dar metade do que eu gasto. Uhum. E, portanto, eu, como sou um agente económico racional, disse, eu não vou fazer gestão. Certo. E esta é que é a questão. Portanto, não são os 50 anos, porque assim, para muitas pessoas, ok, é importante dizer, sou eu a colher, mas isso é o tal lirismo do teu pai que é realismo. Agora, eu não me importo nada de investir para os meus netos, mas é um investimento que seja racional. Não é, repara, o que se quer hoje do proprietário e do explorador florestal, do ponto de vista médio é que seja filantropo. Ou seja, que esteja a pagar
a pagar todos os anos para que a atividade possa estar gerida. Isto está errado. Isto está errado. É neste ponto que eu gostava de parametrizar as coisas. Com certeza. Mas... Portanto, é um bocadinho por aqui, e eu acho que se há alguém que não tenha esta pressão do tempo para gerir dentro das rotações e das revoluções, é o Estado. E, portanto, porque é que o Estado não gera os seus 3% adequadamente? Claro, toda a razão. Porque é que não é um exemplo? Até só tem 3% da floresta, nem sequer tem um nível que tem nos outros países. Portanto, aí ainda teria um orçamento muito maior para alocar. Aqui não, aqui o Estado deveria ser o exemplo de tratar bem as coisas, dizer as contas estão estas, todos nós iríamos visitar e dizer, pá, que fixe. Até tenho aqui um exemplo de coisas bem feitas. Pá, e até estão aqui as contas que fazem para fazer esta gestão. Pronto, eu aí já iria aplicar nas minhas propriedades florestais. Porque não? Com certeza. Agora, não podem pedir que é, do ponto de vista, já não estou a falar de rentabilidade económica, não estou a falar de remunerar capital a juros, nem remunerar o capital terra, só estou a dizer dinheiro saído para a gestão e dinheiro entrado pelo material linhoso, ou seja, só a análise de cash flow, de movimentação de dinheiro já não é equilibrado. Sim. Eu nem sequer sou exigente dizer, pá, coloco lá 1000 euros e os 1000 euros têm que me dar 2% ao ano, 1,5% ao ano. Eu já prescindo disso. Agora, pelo menos, os 1000 euros que vou colocando, até ao fim dos 50 anos, entra um volume de dinheiro que seja superior a esse. Isto é o que não acontece e é isto que faz com que a floresta ou as florestas estejam como estão. Estarei errado? Não de forma alguma. Mas repara, quando as séries de preços são essenciais para nós entendermos a evolução do mercado. E essa evolução do mercado ajuda-nos a gerir, ajuda-nos a poder esperar, ajuda-nos ao fim e ao cabo, delinear investimentos. Claro que há catástrofes, mas isso eu tento evitar trazer esse assunto ao processo. Não é isso que interessa aqui discutir. O Estado, notoriamente, devia ter um papel de liderança no processo. E essa liderança ia exatamente no sentido de demonstrar para quem pudesse fazer essa gestão, tinha a garantia de que o mercado lhe iria garantir o preço do produto. Tu neste momento tens o mesmo valor para uma árvore com 15 anos e uma árvore com 40 anos. Um pinheiro bravo, por exemplo. E é o mesmo valor. Eu não posso ter não posso dizer que tenho uma área florestal devidamente valorizada quando me permito comercializar material linhoso de diferente calibre pelo mesmo preço. Eu estou a denegrir o valor e eu estou a retirar toda aquela sustentação que é necessário ter para poder fazer um investimento e para poder optar em termos de gestão, porque eu posso fazer uma gestão mais ativa, uma gestão menos ativa e ao fim e ao cabo a floresta responde também um pouco em função disso. O Estado tinha aqui um papel, continua a ter um papel extremamente importante. O Estado não pode ser ausente no processo. Não pode. Okay. Vamos avançar então para as questões dos nossos participantes e das nossas participantes. Ok. Se Portugal fosse bem gerido, do ponto de vista político, qual a superfície máxima de florestas que se poderia ocupar? Florestas ou espaços florestais? Se calhar, provavelmente, espaços florestais. Eu imagino que se nós conseguíssemos gerir os nossos 5 milhões, 5 milhões e meio de espaços florestais, estaríamos a cumprir com aquilo que Portugal, que a Portugal chegaria perfeitamente. Que ações deveria fazer o Estado para tornar Portugal um país de florestas? Devia dar o devido valor às espécies.
devia, ao fim e ao cabo, criar uma legislação que ao fim e ao cabo permitam que as pessoas, quando estão a investir, tenham a garantia. É dessa forma que o Estado, o Estado quando nós temos, como é que eu poderei dizer isto de uma forma assim rápida e transmitir o maior valor? Nós temos a possibilidade de ter a maior diversidade florestal da Europa. Temos a possibilidade de ter a maior produtividade linhosa da Europa, em qualquer espécie. Eu sou muito contra aquele discurso, não é contra Portugal de forma alguma, mas aquele discurso de nós termos a melhor ou a maior árvore de Natal do mundo. Mas não tenho problemas nenhuns em dizer que temos do melhor material linhoso do mundo, que temos a melhor resina do mundo, que temos a melhor fibra de fibra para celulose do mundo. Nós, em termos florestais, temos o maior valor do mundo. Continuamos a não ser um país florestal. Quais as florestas de Portugal mais interessantes do ponto de vista da sustentabilidade ambiental? Notoriamente as quercíneas, algumas fagáceas também, notoriamente. Agora, em termos produtivos, nós temos de poder cumprir a revolução. Toda a gente ficou admirada quando as peças de madeira utilizadas na reconstrução da Notre-Dame saíram de um carvalhal com 250 anos. Mas isso só foi por uma razão, porque alguém plantou há 250 anos e alguém garantiu que ele continuasse em pé até acontecer o que aconteceu à Notre-Dame. Notoriamente, e a opção pelas quercíneas talvez seja a melhor. Será possível acreditar ser possível as florestas portuguesas sem fogos? Claro, sem qualquer dúvida. Até porque eu atrevidamente costumo dizer floresta gerida no ar. E não tenho problemas em continuar a dizê-lo. Porque basicamente as florestas ardem mais quando o fogo vem de fora do que propriamente daquelas áreas onde o fogo começa de dentro. O que eu acho é que a área florestal é demasiado frágil para, ao fim e ao cabo, viver ou estar no terreno da forma tão desprotegida como está. Mas eu acredito em Portugal como um país sem incêndios. Pelo menos o incêndio estará sempre, o fogo estará sempre presente, permite-me corrigir, mas em termos deste tipo de catástrofes, eu acredito que Portugal possa vir a ter isso. O que me dizem é que, tecnicamente, se a superfície ardida por ano for 60.000 hectares ou inferior, será normal. Eu continuo a achar, no Plano Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios, a meta são 100.000 hectares. Sim. Até 100.000 está tudo bem. 60.000 já me agrada essa diminuição. Eu acho que ainda menos, entre 30, 35, 40 mil. O que me dizem é que, para baixar o número, o investimento que é necessário fazer do ponto de vista de dinheiro público, que eleva exponencialmente. Ou seja, que é possível fazer menos, mas que o que exige de dinheiro público não justifica. Não justifica, de forma racional. Mas isso... Há 2 meses, 3 meses, foi terminado um estudo muito interessante sobre os regimes de fogo em Portugal. Foi o José Miguel Cardoso Pereira que liderou o processo, a solicitação da AGIF, e criaram e lançaram um estudo extremamente interessante, em que eles
segmentaram os incêndios em Portugal, os regimes de fogo. E, efetivamente, é extremamente interessante verificar que nós, segmentando os regimes de fogo, nós conseguimos olhar para o problema do fogo de uma forma completamente distinta. Portanto, o que eu acredito é que haja uma necessidade absoluta de trazer valor à leitura dos regimes de fogo. Porque se nós, em vez de olharmos para o fogo apenas de uma forma e entender ou querer assumir que o regime é apenas um, se nós o segmentarmos e conseguimos os meios necessários e suficientes para lidar de forma positiva com esses 6 regimes distintos de fogo, nós temos uma obrigação de, até abaixo dos 30.000, descer. E o investimento não será em demasia. Ok, excelente. Como podem as zonas de intervenção florestal contribuírem para que Portugal tenha as florestas bem geridas? As zonas de intervenção florestal é um processo que vem desde 2003 e que é um bom processo. Só que faltou sempre apenas uma coisa, e que foi sempre identificado na altura. Eu, na altura, em 2003, 2004, 2005, tive a oportunidade de estar no processo, e havia algo que era sempre dito e que nunca foi conseguido. Para que as IFES pudessem funcionar, elas têm de ter uma alavanca financeira, têm de ter um investidor ao lado. E esse investidor faria com que a entidade gestora pudesse melhorar na sua intervenção e, ao fim e ao cabo, iria colmatar uma ausência de possibilidade, de intenção, de investimento por parte dos proprietários. Não era propriamente substituí-los, mas poderia até criar uma dinâmica de recuperação do proprietário para o setor florestal. Faltou sempre isso. As IFES, hoje em dia são cerca de 2 milhões e tal, 2 milhões e 100, 2 milhões ou 200 mil de área que está em Portugal em ZIF. Se nós entendermos, ou se nós procurarmos que áreas é que são geridas, que áreas, o geridas é um termo demasiado simples, que áreas têm alguma intervenção, que áreas estão a cumprir com o desígnio, são poucas. No entanto, o potencial é grande, mas tem de ser criado um modelo que permita que elas apareçam, porque é delicado. Qual a plantação florestal mais interessante para terrenos agrícolas em Penafiel? A exposição solar a sul, terra agrícola de primeira qualidade. Por favor, indique os respectivos compassos. Eu acho que não deve ter. Isto é a consultoria, avançamos. Acho que não deve ter floresta. Qual a sua opinião sobre o uso de fogo controlado? Completamente de acordo. Acho que devemos utilizar o fogo controlado. Acho que devemos ter algum cuidado na utilização constante do fogo controlado no mesmo sítio. Há que poder colocar o fogo controlado também à disponibilização, disponibilizá-lo a quem necessite do fogo controlado. Eu lembro-me muitas vezes de discutir um pouco esta questão do fogo controlado, por exemplo, com os pastores. Os pastores, eu já agora permito-me contar um pequeno episódio que também me referiam, na Serra das Meadas, no verão, isto meados do século passado, era engraçado, e é mesmo assim, era engraçado ver os incêndios que eram provocados pelos pastores. Esses incêndios tinham uma particularidade muito, muito engraçada. É que as pessoas viam o incêndio começar e, em tempo útil, viam-no terminar. Ao fim e ao cabo,
aquilo que se podia entender dali era que quem utilizava o fogo para criar a sua pastagem também sabia que ele iria terminar num certo local. Portanto, quando se punha, sabia-se onde ia acabar. Hoje em dia só se sabe uma coisa, onde ele começa. E nós temos de evoluir um pouco nisto. Porque há uma perda de algum conhecimento, há uma perda de lidar com o espaço. E nós temos de tentar recuperar isso e dar a competência necessária a quem por norma, usufrui desse espaço. E estar ao lado dele para, ao fim e ao cabo, poder possibilitar essa usufruição do espaço. Eu muitas vezes me lembro de defender que, em última análise, o apoio a dar, e eu falo nos pastores e falo descontraídamente porque eu entendo que os pastores têm um papel extremamente importante no apoio à gestão do território. Portanto, não estou aqui a culpabilizar de forma alguma o pastor. Estou apenas a identificá-lo e a discorrer muito serenamente sobre o processo. Mas eu sempre defendi que estar com o fogo controlado, apoiar o pastor, eu tinha, em primeiro lugar, de ir ao encontro daquilo que era a aplicação do fogo nas áreas que ele entendia por bem. E, complementarmente, utilizar o fogo nas áreas que, tecnicamente, e que, em termos de gestão do território, poderiam ser também interessantes. Mas eu não posso chegar a um sítio e alterar completamente toda a dinâmica profissional de alguém e dizer-lhe, esteve aqui 20 ou 30 anos e fez tudo mal, agora cheguei eu e felizmente vai fazer tudo bem. Nunca poderemos ter este discurso e nós estamos constantemente a ter este discurso, com todos, mesmo relativamente ao proprietário florestal, que quando faz um investimento na sua pequena propriedade, hoje em dia toda a gente diz que ele não ganha nada com a floresta. Ele está a fazer tudo mal. Se ele está a fazer tudo mal, a única obrigação que nós temos é poder apoiar. Mas ele é que é o investidor. E nós temos também de aproveitar isso. Obrigado. Vale a pena plantar florestas de conservação que não geram receitas para o proprietário explorador? Hoje em dia, claro que sim. Talvez não seja esta a resposta que seria à espera, mas antigamente também acho que sim, porque basicamente temos de ter objetivos para com os investimentos que fazemos. E o investimento na conservação também é um investimento que é execuível. Quais as diferenças significativas entre ZIFs e áreas integradas de gestão de paisagem? Não são comparáveis, porque basicamente as AIGPs aparecem a sustentar-se em ZIFs. Quando o PTP foi publicado em agosto, se não estou em erro, de 2020, havia apenas duas entidades que podiam ser entidades gestoras de AIGP. E essas entidades eram a entidade gestora ZIF e as unidades de gestão florestal. As unidades de gestão florestal que existiam em Portugal nessa altura eram muito poucas e não tinham grande atividade, ou nenhuma atividade mesmo. As ZIFs, as entidades gestoras ZIFs, por pouca atividade que tivessem, tinham bastante atividade. E, portanto, elas foram as únicas que se puderam propor como entidades gestoras AIGP. Portanto, não comparemos. Digamos que a AIGP, eu gosto de olhar para as AIGPs como a tal alavanca de investimento que era necessária à ZIF. E poder, neste momento, integrar uma AIGP numa ZIF, de resto, aquelas em que trabalhamos, todas elas estão integradas em ZIF. Poder ter uma AIGP numa ZIF é talvez uma segunda oportunidade que aparece à ZIF de criar uma estabilidade. Obrigado. Na sua perspectiva, não existem bombeiros florestais em número suficiente para controlar os fogos nas florestas? Porque é que não existem ou se existem? Porque não existem bombeiros florestais em número suficiente para controlar os fogos nas florestas. Porque ao fim e ao cabo
não terá sido feito ainda o investimento dirigido nesse sentido, porque ao fim e ao cabo talvez tenhamos de tomar outras decisões em termos não só do combate, mas também da vigilância e da prevenção. Digamos que é um esforço que nunca terá gente demais, mas isto talvez seja uma resposta simples para uma pergunta complexa. Claro. Quais são as florestas mais interessantes para se utilizar material lenhoso para produzir eletricidade? Depois tenho uma segunda questão ligada. Há viabilidade técnica e económica em cortar e transportar mato para utilizar nas centrais térmicas? Eu começo pelo fim, pela talvez mais simples. Em minha opinião, não vale a pena cortar mato para centrais térmicas. Ponto. Ou então, cortamos mato com 30 anos de existência e temos de esperar 30 anos para voltar lá. Mas para isso prefiro fazer floresta e utilizá-la faseadamente, quer em produção de energia, quer em material lenhoso de grandes dimensões. E, portanto, de utilização nobre. Não há uma espécie, quer dizer, não há uma espécie, não. A melhor espécie para produzir energia será aquela que tem maior poder calorífico. Agora, todas elas têm o seu poder calorífico. Eu penso que a produção de energia com o recurso ao material lenhoso deverá ser sempre, e o apoio que a floresta teria com isso seria na utilização de material residual, portanto, e apenas residual. No entanto, a falta de algum acompanhamento de processo fez com que tudo se desvirtuasse, e nós estamos neste momento a utilizar material de grandes dimensões para produzir energia, o que não é correto. Qual a sua opinião sobre o interesse da Polónia nas florestas de Portugal? Sinceramente, eu não serei a melhor pessoa para incentivar alguém a plantar Polónia. Acho que não existem soluções únicas e recorrentemente em Portugal, ao nível florestal, vão aparecendo algumas soluções. Não são soluções que possam ser replicáveis. Poderão eventualmente ser soluções para situações muito concretas. Não são soluções para o setor. São soluções pontuais. Quando muito. Obrigado. Faz sentido ter um parque Serras do Porto com monocultura de eucalipto? Não vejo ausência de sentido, porque basicamente as espécies não se perpetuam, as espécies são geridas, as espécies têm o seu espaço, as espécies ocupam o território. Eu não devo renegar espécies. Eu olho para as árvores, eu permito-me olhar para as árvores não propriamente como algo que eu vou abater. Eu permito-me olhar para as árvores como algo que faz parte do meu ecossistema, meu, entre aspas. Eu é que farei parte do ecossistema delas. Claro. Ok. Qual o papel que devem ter as cabras sapadoras? Não deveriam existir bovinos sapadores, ovinos sapadores, asininos sapadores? Deixo estas questões porque as cabras só comem as pontas da vegetação. Não. E tenho dúvidas de que conseguem controlar de forma eficaz a vegetação de finos que constitui a massa combustível. As cabras a única coisa que comem não é só as pontas. Quando muito, os bovinos é que comem só as pontas, porque abocanham, cortam, não gostam, cospem e continuam. E não fazem tanto mal à floresta. Estou a falar em plantações de resinosas, em zonas de montanha. A cabra não, a cabra é muito mais agressiva. Cabra e floresta, na minha opinião, e em algo que também me foi sempre transmitido, não liga. Poder fazer pastoreio com caprinos, um pastoreio dirigido, sim, acho que sim, sem qualquer problema. Com ovinos também, claro, e a cabra pode ser utilizada em situações de mato mais
mais agressivo a ovelha em pastos, no sentido de criar descontinuidade, de utilização de mosaicos, os asininos também, todo o animal, os garranos também podem ser, mas não podem andar solta, porque senão comem também as árvores. Portanto, compartimentação, consociação. Com gado devemos fazer compartimentação. A floresta também pode ser vista muito nestes termos. E a compartimentação, nós temos tido falta de compartimentação, agora chamamos-lhe mosaicos. Mas basicamente este modelo sempre esteve em cima da mesa. Nós é que deixamos de o ter, de o utilizar. Fomos para a continuidade, para a situação mais simples de utilização do espaço. Que o futuro antevê para a fileira do pinho? Boa pergunta. O futuro continuará a existir, porque o pinho é extremamente ele ocupa o seu espaço, ele é pioneiro, mas é também oportunista. A regeneração natural, de resto, a resposta que o pinho dá quando acontece alguma catástrofe é que levou e que leva e que continua a levar que ele se perpetue nas áreas. Porque basicamente no regime florestal, quando o pinho foi utilizado para florestar as serras, nomeadamente aqui no norte e na zona centro também, norte litoral, norte interior, zona centro, o pinho foi a espécie de eleição, era porque era uma pioneira. E depois, quando ele atingia boas idades e quando acontecia algum problema, a regeneração natural do pinho é extremamente profícua e, portanto, temos uma espécie que também é oportunista nesse aspecto e, portanto, vai ocupando o território. E como não exige investimento, como ao fim e ao cabo ela garante a sua continuidade no território, tem-se perpetuado. Mas já agora deixa-me dizer que quem plantou o pinheiro há 80 anos, ou há 90, a ideia não era continuar a tê-lo no mesmo sítio passados estes 90 anos. Nunca foi. Uhum. Além do eucalipto, há outra cultura florestal que tenha rentabilidade, mesmo que seja há 50 anos? O sobreiro é mais rentável que o eucalipto. É preciso começar a produzir. Portanto, quando falavas há pouco na questão da área, na questão de um planeamento em termos de exploração, tudo parte daí, mas o sobreiro produz mais que o eucalipto. O que é para si uma floresta? A resposta politicamente correta é qualquer coisa que tenha mais de 5 mil metros quadrados, que tenha X árvores, que tenha uma ocupação. Não é propriamente isso. É um espaço, eu considero uma área florestal, quer seja de proteção, quer seja de produção, um espaço em que tenha espécies florestais, em que tenha um subbosque, não necessariamente em toda a área, que cumpra diversas funções, que me possibilite a usufruição quer enquanto técnico, quer enquanto mero visitante. Esse é um espaço florestal, é um espaço diverso, acima de tudo. Dentro da área vegetal, claro. Atendendo às alterações climáticas, para eliminar os fogos florestais, não deveria eliminarem-se as florestas? Se nós cimentássemos o país todo, o único problema que teríamos era das entorces e das quebras de pernas, isso tudo. Não é solução retirar a floresta só para não haver fogo. Não, a solução é criar uma floresta gerida em que as pessoas tenham interesse pela sua floresta, em que não haja um mercado desregulado que flutue em 2, 3 meses e que deixe as pessoas fragilizadas. Por exemplo, ocorre-me referir que o interior transmontano teve
acho que foi nos inícios deste século, se não estou em erro, a construção do IC5. O IC5 é das melhores estradas do interior que foi feita. Criou-se o acesso facilitado ao Nordeste transmontano. Pois, a partir do momento em que se criou essa estrada, esse IC5, itinerário complementar número 5, também se terminou o itinerário principal número 2, também se agregou mais quilómetros ao itinerário, o preço da madeira desceu. Portanto, quando foi mais fácil extraí-la, o preço desceu. Isto é agressivo para com os proprietários, é agressivo para com a floresta. Portanto, estamos conversados. Estamos conversados. Claro. Como pode a intervenção sobre pouco mais de 100 mil hectares das novas IFES do PRR ter impacto sobre a superfície florestal do continente, que são vários milhões de hectares? Eu peço desculpa. Como pode a intervenção sobre pouco mais de 100 mil hectares das novas IFES do PRR ter impacto sobre a superfície florestal do continente, que são vários milhões de hectares? Ok, apenas uma correção, permitam-me, para não deixar passar o processo, não são as novas IFES, são as AIGPs que integram em áreas de IFES, e como eu referi há pouco, podem ser as alavancas que as IFES necessitavam. Nós precisamos de exemplos, e os exemplos nunca virão tardiamente, eles serão sempre bem-vindos. E se nós conseguirmos responder a um desafio, eu penso que essa resposta poderá trazer sempre efeitos extremamente positivos. Que haja este exemplo em 100 mil hectares, para que possa ser replicado em 100 mil em cada quinquênio, por exemplo, já seria muito bom. Nós estamos com taxas de arborização baixíssimas, estamos com taxas de manutenção de povoamentos florestais baixíssimas, nós temos de evoluir muito nesse aspecto. Tenho aqui uma pergunta complementar. Qual a percentagem do espaço florestal coberta com áreas integradas? É muito pouco, portanto nós estamos a falar... Em espaços florestais nós temos cerca de 5 milhões, portanto 100 mil hectares são 2%. Está respondido. Qual a sua opinião sobre o cadastro simplificado do BUPI? Muito burocrático, precisa de ser apoiado na sua simplificação, de forma a poder cumprir em tempo útil com o desígnio para que foi criado. Agora, temos eu pelo menos, e já o disse a quem achei que o devia ouvir, nós não vamos resolver o problema do cadastro, que em 70 anos não o fizemos, num ano e meio ou 2. Não vamos. Podemos ter utilizado o dinheiro do PRR para fazer um cadastro a sério? Não chega só o dinheiro. O resto criava emprego. Com certeza, e deixa-me que diga, em 2005, o ministro Jaime Silva, em Coimbra, na conferência sobre investir em Portugal, em floresta, lançou o cadastro florestal com um valor de 100 milhões de euros para fazer. Passado 3 anos, o valor estava em 900 milhões de euros para fazer o mesmo cadastro florestal identificado em 2005. Ninguém arranjou a garantia para se apresentar a concurso. E depois entrou a crise. E depois houve o Sinergic. Foram feitas tentativas e concretizaram-se também de resolução do cadastro em alguns concelhos. A coisa não resultou propriamente bem. Eu penso que nós devemos talvez partir de algo mais simplificado para poder, a dado momento, ter algo mais robusto em termos de cadastro, propriamente dito, mas temos que começar. Eu creio que este processo do BUPI é como a questão florestal, anda-se à volta dos problemas. Eu acho que se tivesse um portal onde carregar os levantamentos, que tivesse um crédito fiscal, e quem não tivesse meios, portanto, esses levantamentos seriam pagos diretamente por Estado. Por exemplo.
tal, tipo este mecanismo de pagar os 125 euros, não é? Sim. Eu creio que a questão, se são 900 milhões ou são 1.200 milhões ou o que seja, em 5 anos que se faria e que ao fim de 10 o que se gastasse estaria todo pago. Repara, quando com o Rodrigo escrevemos o livro sobre o cadastro, ao fim e ao cabo, a dado momento, nós punhamos em cima da mesa uma hipótese que era muito simples, porque se nós analisarmos ao Conselho, e se cada Conselho fizesse concurso para que 50 ou 60 ou 70, na altura o GPS já estava em utilização, se topógrafos pudessem, se outros técnicos com a devida competência pudessem estar concorrer a esse concurso e as finanças centralizarem o processo e as finanças recomendarem às pessoas que tivessem terrenos rústicos que pudessem contratar os serviços desses técnicos que seriam credenciados, a partir do momento em que a matriz das finanças, que não necessita de uma identificação cadastral, poderia, porque só não precisa, até ao momento em que alguém decida que ela necessita, poderia ter, ao fim e ao cabo, essa identificação cadastral, e era um início de processo que podia... Diz. Mas, João, eu acho que complicam as coisas, porque assim... Sim? O cadastrar, para mim, é uma coisa que é identificar um prédio rústico, não é? Começa por definir o que é o prédio rústico do ponto de vista jurídico. Tudo bem. E depois, a partir daí, o cadastrar tem que servir para efeito de propriedade, de registro na conservatória respectiva, para efeito de finanças e para efeito de gestão do território. Claro. Não, agora isto é um país de louco, que é, claro. existe a propriedade para efeitos de fogos florestais ou fogos rurais no GUPI, existe a propriedade para efeitos de gestão territorial, existe a matriz para efeito das finanças, existe para a conservatória, nunca mais ninguém se vai entender. Exatamente, concordo plenamente, sem dúvida. No Minho e Douro Litoral, há aptidão para explorar o pinheiro manso para pinhão? Em princípio, sim. Em princípio, sim. Ele dá-se bem com a influência atlântica e, portanto, não há grandes limitações. Para si, quais são as mais-valias económicas que pode tirar de uma floresta de maneira a preservá-la? Partindo de um pressuposto de gestão equilibrada, mas de vertente económica válida, eu posso retirar todos os benefícios da floresta, aquele que ela me disponibiliza, desde o material lenhoso, desde os fungos comestíveis, desde a caça, desde o resíduo florestal para a pequena utilização. Eu tenho uma diversidade de utilizações. Agora, essa diversidade de utilizações não quer dizer que todos tenhamos o mesmo modelo de usufruição do espaço florestal. E, além disso, às vezes também não temos condições para poder ter essa usufruição desse espaço florestal. Mas a diversidade de produtos, a floresta é extremamente generosa connosco, desde que nós possamos aproveitar aquilo que ela nos pode dar, ela é extremamente generosa. Esta é a última questão, que estamos no fim do nosso tempo. Okay. Tem-se falado muito em serviços de ecossistemas. Se não tomarmos em linha de conta com os serviços de produção, porque esses já têm valor de mercado, como vê que as AIGP possam ver legalmente reconhecidos e pagos os serviços ambientais que podem potenciar? A certificação terá aqui um papel muito importante. Todo o processo de gestão
A AIGP, para poder ter acesso à mais-valia que um serviço do ecossistema que ela esteja a proporcionar lhe seja pago, terá de ter todo o processo devidamente certificado, não só a gestão florestal, como também a gestão dos serviços do ecossistema. Portanto, a partir do momento em que haja um investimento dirigido de forma a valorizar os serviços do ecossistema, nós criando as condições para que eles possam ser devidamente remunerados, as AIGPs, assim como qualquer propriedade privada, como qualquer propriedade comunitária, como qualquer propriedade pública, ela tem acesso aos serviços do ecossistema que lhes sejam identificados. Portanto, não há qualquer limitação. Ok, muito obrigado. O nosso tempo chegou ao fim, mas eu pedi uma síntese entre a conferência inicial e agora as questões que ficasse para a memória futura deste agromeeting. Da minha parte? Sim, sim. Eu gostei de responder às questões, porque não caímos na questão simples, que ao fim e ao cabo limita a conversa florestal. Agradou-me bastante, foi diversa, ao fim e ao cabo os temas tratados nas questões foram diversos. Eu senti-me bem a discorrer sobre o assunto muito descontraídamente. Tentei ir ao encontro daquilo que eu entendi ser a melhor forma de tentar passar a mensagem florestal. Gostei da discussão do mano a mano que tivemos, porque ao fim e ao cabo acho que não teve descontinuidades. Há uma continuidade na conversa, há algo que ao fim e ao cabo evolui, e portanto só tenho de dar os parabéns pela iniciativa. Não, eu é que dou os parabéns pela mais-valia e pela massa crítica que trouxestes a este evento. Muito obrigado. Agradeço, peço desculpa a quem colocou questões, creio que nós não respondemos a metade delas, portanto, a quem não tivemos a oportunidade de responder, portanto, foi colocando por ordem de entrada. Portanto, agradeço às participantes e aos participantes que estiveram connosco e que foram mais de 30, mesmo ao fim de uma hora e meia. Portanto, o meu agradecimento e, portanto, cá continuaremos na próxima quarta-feira, dia 23 de novembro, às 21 horas. O tema é a experiência de turismo rural e alojamento local na Casa dos Esteios e na Casa das Mouras, e é conferencista José Nogueira da Rocha. Até lá, passem bem, saúde. Igualmente. Um grande abraço. Boa noite. Foi um enorme gosto. Obrigado. Um grande abraço também. Obrigado.